E vem conferir a crítica do anime Sanda. E chegou na temporada de outubro de 2025 dos animes, o anime Sanda. Anime esse que chamou minha atenção, primeiro, pela estética que eu tinha visto no trailer e nos posters, e segundo, pela história um pouco diferente, a premissa um pouco diferente do que é apresentado aqui. A primeira coisa que me surpreendeu, e para quem não sabe, é que quem criou essa obra é a mesma autora de Beastars, tanto que você pode reparar que dentro da obra tem referências a Beastars, numa hora que aparece até um boneco que parece um lobo. Bom, a obra em si conta a história de um menino que ele é um descendente do Papai Noel. Existe um mundo onde o Papai Noel não existe mais, o Natal não existe mais. O que as crianças aprendem ali é sobre algo que já foi o Natal. E esse menino acaba, por motivos que ele não quer, despertando na época do Natal o espírito do Papai Noel. Mas não é um Papai Noel normal, é um Papai Noel bombado, é um Papai Noel alto, é um Papai Noel forte. Então você já sabe que vai ter ação nessa obra. E a partir daí, a missão dele é voltar com o sonho das crianças. Quando eu vi essa premissa, eu achei interessante ele vir um Papai Noel. Quando eu assisti o primeiro episódio, e o segundo também, eu fiquei mais impressionado com o que esse anime poderia me entregar. Só que por causa dessa promessa, desse potencial do que ele poderia entregar, ele acabou me decepcionando. Não acho um anime ruim, acho um anime que ele gera sim entretenimento e é bom para passar o tempo, mas eu acho que ele tinha um potencial de ser muito melhor do que ele foi. Porque o que acaba acontecendo? Nos dois primeiros episódios, eles tocam em assuntos que me deixaram muito interessados, muito curioso para saber como eles iriam abordar isso. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é a hora que eles estão na cantina e alguém menciona que a comida está acabando. E fala, a gente não tem mais comida, ninguém mais se preocupa com isso. Então, a partir daí, é uma crítica super válida. Porque, de novo, o que o Natal representa como um todo? O Natal é uma grande representação de amor, família, mas ao mesmo tempo ele também representa muito do capitalismo em relação ao que a gente consome muitas coisas e compra muitas coisas nesse período do ano. Quando o Natal pode existir nesse mundo, isso também acabou mudando lá, porque o que a gente sabe é que o Natal não existe. Mas se tiver novas temporadas, a gente pode descobrir que não é só o Natal que não existe, outros feriados podem não existir. Com isso, com certeza, a compra diminuiu. Com a compra diminuindo, as pessoas acabaram consumindo menos, porque acabou tendo menos trabalho e pessoas demitindo. Tanto que o sonho de um dos personagens é simplesmente que a parceria, que é uma loja de doces da família dele, volte a vender. Só que fala muito sobre isso, a falta de comida, que acaba diminuindo, porque as pessoas não estão comprando, não tendo mais atrás, fala muitas pessoas não querem consumir mais, comprar mais. Uma coisa é um dominó, uma coisa derruba a outra. Esse é um assunto muito interessante, que o anime poderia focar muito facilmente, mas ele não foca. Ele não foca porque ele simplesmente não quer. Então, a partir daí, é um problema, porque eu falei que ia dar outros exemplos. As próprias crianças. Como as crianças acabam vivendo num mundo onde elas já sabem, desde sempre, que Papai Noel não existe, que o Natal não existe. Bom, isso também é um problema quando você para pra pensar. Porque o Papai Noel não existindo, você tira muito daquela ideia do sonho das crianças. As crianças acreditam no Papai Noel porque é o lúdico, é o mágico, é a beleza do Natal. As crianças aqui não acreditam nisso. E por isso que a escola como um todo parece ser estranha, mas é por causa muito disso. São crianças que não viveram no lúdico, eles viveram no mundo real desde o começo. Então você pode ver que a conversa entre eles, às vezes quando eles falam sobre sonhos futuros, eles não têm. Tanto que o segundo episódio fala sobre isso. Quando tem uma lista do que você quer para o futuro, e uma das personagens fala, eu não tenho um sonho para o futuro. É muito difícil você perder a magia, magia e a inocência da criança. Outro assunto que eu vou falar mais para frente. Tudo isso está no anime. Só que o anime não aborda isso. E falando sobre inocência, tem uma outra temática que já é a mais evidente de todas, que é sobre a criança e a passagem da criança para a fase adulta. Tanto que o diretor da escola, que é o grande vilão da obra, ele acaba sendo alguém que ele modifica o seu corpo para sempre parecer jovem. Que é a ideia de quando as pessoas se tornam adultas, elas só querem ser mais jovens. Enquanto as crianças acham que chegar na adolescência é a melhor coisa do mundo porque eles sentem que vai ter uma liberdade que a gente sabe que não vai ter. Mas quando você é adolescente, você pensa, eu vou ter minha família, eu vou ter meu carro, eu vou ter meu dinheiro, e você sabe que quando você chegar na fase adulta não é assim.
Então a criança quer crescer muito rápido. E quando a pessoa fica mais velha, ela quer ficar mais nova, porque ela quer lembrar da juventude onde ela tinha esperança e vida. O diretor representa isso nesse ponto. O problema ele, inclusive, dentro da obra tem isso, deles não deixarem as crianças dormir, porque falam que quando elas dormem, acelera o metabolismo, eles ficam mais velhos, mais rápido. E quando eles ficam mais velhos, a inocência da criança de querer Papai Noel vira outras coisas. Ela quer namorar, ela quer fazer coisas de adulto. O problema todos esses assuntos que eu mencionei aqui existem no anime. A parte da fome e do capitalismo, e como ele muda, a ausência dele também muda a vida das pessoas. A inocência pelo Natal faz com que as pessoas pensem no futuro, e sem pensar no futuro, as crianças são pessoas amargas. A parte da adolescência de uma menina que visivelmente dorme e acorda mais velha, com mais corpo e com outros pensamentos. Tudo isso está na obra. Mas a obra não quer focar nisso. A obra, a ideia dela, não é focar nessas discussões. Tudo que eu mencionei aqui é muito interessante no conceito, mas na prática, quando ele vai explorar, ele nunca explora. Tudo bem, pode ser que eu tenha sido um pouco injusto com Sanda, considerando que são 12 episódios da primeira temporada. Pode ser que a partir da segunda temporada eles acabem explorando mais isso. Mas quando você pensa nos 12 primeiros episódios, ele apresenta muito conceito interessante que ele não explora. Inclusive, muito dos recursos narrativos, ele acaba sendo utilizado mais para a história andar e ele virar o Papai Noel do que realmente trabalhar de forma interessante. Isso me incomoda. É mal utilizado? Eu acredito que não. Mas eu acho que é um potencial desperdiçado. Porque existem muitas coisas ali que poderia ser melhor trabalhado, poderia ser melhor explorado num ponto onde você entenda melhor, cresça o anime. O que cresce a obra é você colocar ideias interessantes a ponto de você gerar uma discussão depois. A discussão vai gerar porque você que está assistindo, ou eu que estou assistindo, por exemplo, conhece esses conceitos. Mas parece que toda hora a autora ou o autor, ele tem medo de entrar em assuntos espinhosos. Então, a partir daí, ele prefere jogar no seguro. E o que seria jogar no seguro? Apresentar a ideia, mas não ir a fundo, porque realmente os assuntos que ele aborda aqui são bem polêmicos, considerando que é um mangá de ação para adolescente. Ele sai daquela ideia de aventura, ação e diversão, e vai para assuntos muito mais pesados. Quando você menciona a adolescência, a fase da adolescência, as mudanças do corpo, tudo isso, você tem que ir para algo muito mais pesado que essa obra não parece ter. Então, eu acho que essa é a dualidade de Sanda. Ele tem boas ideias, ele tem conceitos interessantes, mensagens que, se bem trabalhadas, fazem esse anime sair de bom para excelente, mas isso nunca acontece. O que salva esse anime e que faz ele ser bom, ser divertido, é que a ação ela é funcional, não é excelente, mas é funcional. Eu acho que isso eles deveriam focar mais. Se tem tanta ação, se o trailer vende com tanta ação, poderia ser melhor entregue, poderia ter um estúdio que se preocupasse mais na fluidez da ação, mas mesmo assim, ela funciona como entretenimento. Eu acho que os dois fatores que mais me agradam aqui é o primeiro, os personagens. Os personagens são muito bons, muito carismáticos, muito divertidos, tanto o protagonista, o Sanda, como os secundários que estão à sua volta. O exagero do mundo me agrada muito. Eles têm uma classe de assassina que mata adultos. Até um professor, que ele é muito divertido pela forma como ele parece que ama, torce pelos meninos o tempo inteiro. O humor desse anime é muito bom e muito bem feito, com um fator, ele não precisa ser forçado. Isso também funciona muito bem. A história ela é interessante, mesmo que os principais conteúdos não sejam tão bem desenvolvidos. E mais um fator que me agradou é a estética. Isso me chamou atenção desde que eu vi a capa do mangá, quando eu vi o anime, o trailer, o pôster, e vendo, chamou muita atenção que ela sai daquele padrão de anime que você vê aquela coisa chapada. Não, você vê que também conversa muito com o universo. Ele quer algo mais místico, porque ao mesmo tempo, você vê essa escola e ela parece um universo real, mas ao mesmo tempo não parece que é o nosso mundo. Isso funciona muito bem. Essa estética mais cartunesca, que lembra mais de um quadrinho do que realmente uma animação japonesa, funciona bem aqui. Ele acaba entregando bastante nessa parte. Acaba funcionando bem. Então eu acho que esses são os fatores que me agradam. Os personagens, que são carismáticos, interessantes e tem boa química. Quando aparecem os antagonistas, eles também são interessantes. E você também tem um bom humor. E a estética do anime é boa, apesar da fluidez poder ser um pouco melhor, principalmente na sequência de ação. Porque em alguns momentos, quando eles estão parados, você vê que funciona bem. Inclusive, a escola como um todo eu também vejo como um problema, porque visualmente ela é interessante, mas a ambientação poderia ser muito mais rica, a ponto de a gente entender como funciona a divisão daquela escola de forma melhor. A trilha sonora é boa em questão de abertura e encerramento, e a trilha do anime ela é meio genérica, mas funciona porque ela precisa. No fim, Sanda é um anime que ele tem boas ideias, mas infelizmente a execução não é tão boa como poderia ser. É um anime que ele vai gerar bom entretenimento pelos personagens e pela comédia.
e pela história que é interessante, mas a mensagem que pra mim tinha que ser o ponto principal não funciona tão bem, e a ação também não te cativa tanto, apesar de não ser ruim, e por isso que eu fecho o Sanda com uma nota 7 de 10. Curte fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Sanda? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.